Olá, turma, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional Programação de Jogos Digitais, professor Sidney. A nossa unidade curricular é Programação de Jogos Digitais 1, tá ok? Então, estamos lá. Vamos acompanhar aqui a aula de hoje, né? Hoje a turma do Flávio lá, com o professor Boldrini, vai estar nos acompanhando aí. Não se preocupe aí com esse conteúdo aí, depois eu vou vindo nivelando vocês aí com o conteúdo anterior, tá? Estamos falando de Python, programação em Python, e estamos falando de estrutura de if, elif e else, tá? Algumas atividades já no VS Code, vocês ainda não estão no laboratório, mas semana que vem acredito que sim, e a gente vai poder acompanhar essas atividades bem tranquilo, tá bom? Então hoje aí fiquem atentos aí, algumas atividades, vamos fazer algumas atividades. Qualquer coisa eu vou parando aqui com a turma lá de Tiradentes e dou uma atenção aí para vocês aí, tá, turma? E me diga aí como que vocês estão, tudo bem? Frio, né? Então, hoje era para ser o dia mais frio de Curitiba, né, professor? Então, eu não sei como que tá. Eu fico só imaginando o pessoal lá de Tiradentes, lá, que é em São José, que eu acredito que é mais frio lá. Então, vamos lá. Bom dia a todo mundo, vamos começar então. Então, essa aula aqui foi passado, aula anterior para vocês, configurações de algumas extensões do VS Code. Tá, turma? Então, a turma do Flávio, a gente vai estar ligando o laboratório de vocês, vão estar conectando, configurando as máquinas de vocês, e a gente vai usar o VS Code lá para fazer a nossa programação. Também temos como usar o Python na web também, né? Então, se tiver dificuldade, a gente roda alguns códigos via web, também não tem problema nenhum. Mas eu prefiro que a gente esteja usando a IDE, a VS Code, para fazer a nossa aula e os nossos jogos. Então, deixa eu passar aqui rapidamente, que aqui é só extensões, e a gente vai dar continuidade daqui desse ponto, tá? Então, nessa aula de hoje, nós vamos testar valores em Python, focando na estrutura condicional e estruturas de operadores de comparação. Vamos criar condições para tomar decisões com base nos valores de variáveis, né? E retomando a nossa aula aí. Então, na aula anterior, a gente viu como que coleta os dados do usuário, né, na programação, na linguagem de programação Python, utilizando a função input, tá ok? Então, a gente tem várias funções dentro da programação, né, da linguagem Python, e a primeira que a gente estudou, depois eu vou passar outras para vocês, é entrada, né, de dados e saída de dados também, né? Então a gente tem entrada e saída de dados. Por enquanto a gente viu função input. Então toda a palavra com parênteses, abre parênteses, fecha parênteses na frente, é uma função dentro de Python. E a função mais conhecida, até que caiu na prova ontem, é input, tá? Input, abre, fecha parênteses, é sinônimo de entrada, esperando algo acontecer no programa. Então o programa para e espera acontecer alguma atividade do usuário de entrada de dados e depois ele continua, tá ok? Então aprendemos a converter as entradas também para tipo de dados apropriados como inteiros. Também caiu na prova ontem a gente convertendo uma entrada de usuário, porque toda entrada por input ela é recebida como uma string, texto, tá? E quando a gente precisa que seja número, como que a gente faz? A gente converte, né? A gente apropria decimais, string para inteiros, usando a outra função, a função int, tá ok? Então é isso, a gente processa essa informação e apropria ela para um outro dado. Discutimos também a importância da validação de entrada para garantir que os dados recebidos sejam adequados para o uso, né, do programa, evitando sim erros e falhas. Por quê? Se a gente recebe texto e a gente quer expressar número, guardar número, né, nosso programa provavelmente vai dar erro. Então, a gente tratando isso, apropriando aí essa entrada, a gente evita o erro no nosso código. Tá bom? E para a gente pensar junto, então, vamos lá, as duas turmas agora me respondam. Considere um programa que deve categorizar a idade de uma pessoa e crianças, adolescentes, adultos ou idosos. Como que você faria essa estrutura aí para testar esses valores e determinar a categoria apropriada?
tá? Se alguém quiser falar aí, compartilhar com o professor, fique à vontade. A gente já fez vários exercícios aí nas aulas anteriores, a turma de Tiradentes, sobre como verificar essa questão aqui de idade, né? Então vocês têm uma ideia aí de mais ou menos de como que seria essa resposta aí. Bora lá responder? Professor Boldrini, se você quiser deixar, claro, o microfone está ligado aí, os alunos podem falar, mas se você quiser usar o chat também, alguém não quer falar, quer digitar, pode digitar também. Ou se tiverem com o celular na sala, se você quiser permitir também o uso do celular nas nossas aulas, acessando aí o Meet e usando o chat também, pode usar. Tá certo, eu imaginei isso. Pessoal de Tiradentes, então, alguém me ajuda? Alguém me socorre aí? Como que a gente vai fazer essa estrutura aqui para a gente verificar, né? A gente tem uma categoria, duas categorias, três categorias, né, aqui, né? E várias, né, categorias, né? Idade, nós temos crianças, adolescentes, adultos e idosos, né? Então, vamos separar idade e depois a gente tem criança, adolescente, adultos e idosos, né? Como que a gente faria isso? Variáveis, né? Variáveis para guardar essas informações primeiro, né? Primeira informação que a gente precisa guardar, nome e idade. Lembra que a gente fez um programinha parecido com isso? Então a gente precisa criar duas variáveis. O que é variável, professor? Variável é um lugar onde é guardado dados, né? Vários tipos de dados e pode ser modificados esses dados durante o processo. Então aqui a gente teria que tratar as pessoas têm que ter nome e a gente teria a idade. Então teria duas variáveis aqui, nome e idade. E depois a gente ia fazer uma categoria, uma estrutura ali de repetição, de condição, usando ali o maior e menor, né, do que as idades. A gente tem a referência de idade já, o que é criança, abaixo de 12 é criança, depois disso adolescente, acima de 18 adulto e acima de 65 idoso. Então a gente tem esses parâmetros, né? Então a gente faz a abstração de informações, quando a gente precisa montar um programa, a gente faz a abstração de dados, de informações e separa. O que eu vou precisar fazer, quais que são as estruturas, né? Quais que são os parâmetros? Temos parâmetros aqui de idades, separar idades, para deixar a categoria separada. Temos que guardar essas informações, quantas variáveis a gente vai precisar usar, tá? Então é isso que a gente vai ter que fazer. Qualquer coisa que a gente for fazer, qualquer programa, desenvolvimento de web, site, jogo, aplicativo, a gente vai ter essas questões aí de ser tratado da mesma maneira, tá? Então o programa deve usar a estrutura que a gente está explicando, que a gente vai explicar na aula de hoje. If, elif e else, tá? Para comparar a idade com diferentes faixas etárias e atribuir categorias correspondentes. Também caiu sobre a prova isso ontem, tá? Então, o que acontece com nós? Nós temos que verificar condições, por isso que a gente chama essas três palavrinhas aqui de condições, condicionais. Então a gente tem que verificar algumas coisas dentro do nosso programa. Então a gente usa o se em português, né? Daí a gente usa em inglês, mas se não se e se não. Se acontecer alguma coisa, se fulano for para a direita, ele vai perder o intervalo. Se ele for para a esquerda, faça ele retornar para a sala de aula. Sempre tem condições, né? E as condições a gente trata com if, e se for mais de uma condição, a gente trata com elif, e else é uma outra condição para finalizar a nossa estrutura ali de condições. Tá ok? Seria uma condição. Se você tem duas condições, você trata com if e com else. Se você tem mais condições para verificar, você coloca o elif no meio. Ok? Estrutura if. Então, a estrutura if é o bloco de construção básico para tomada de decisões em Python. Tá? E em JavaScript também a gente usa if. A gente muda ali só o elif, que não tem elif na estrutura de programação da linguagem JavaScript. Mas a gente não está falando de JavaScript aqui. Talvez nas próximas aulas, lá na frente, a gente pode trazer alguma coisa. Muda como se escreve, né? São linguagens diferentes, né? A linguagem
é tratada como a gente fala no nosso cotidiano normal aqui, né? A gente fala português, outros falam inglês, outros falam alemão, e tem as suas particularidades, como a gente tem com o Portugal, com o português de Portugal, como tem o espanhol, que a gente consegue entender algumas coisas porque são familiarizados, né? Assim a linguagem de programação também. Existem algumas familiaridades ali entre algumas palavras e outras, mas são totalmente diferentes, são linguagens totalmente diferentes. Então nós estamos falando aqui de Python, lembram disso, tá? Então a linguagem de Python a gente escolheu. A gente escolheu a linguagem de Python por quê? Né? A pergunta para vocês aí. Por que que a grade de vocês tem Python? E por que que o professor escolheu Python, né? Outro professor de tecnologia aqui também escolheu Python. Alguém sabe me responder? A gente falou em algumas aulas anteriores aí qual que são as vantagens e por que que a gente escolheu Python. Alguém lembra aí? Vocês estão muito quietinhos hoje, hein? Vocês estão tímidos com as duas turmas aí, né? Fala, Boldrini. Perfeita, a resposta é excelente. Resposta excelente. Alguém mais aí, turma de Tiradentes? Perfeito, vamos continuar. Ninguém quer. O pessoal, vocês estão com mágoa comigo? O professor tem duas turmas agora? Tô brincando. Você tem que me responder aí, cadê? Vamos responder aí. Por quê? Por quê? Exatamente isso, Boldrini, que você falou. É uma linguagem fácil, tranquila, é? Ela, ela é um exemplo. Você vai escrever um código em outra linguagem. É muito código e ela consegue resumir em poucas palavras, fazer a mesma coisa. É a linguagem mais usada pelos programadores no mundo aí da programação. Ela está no top, né? Há anos, há décadas já, no top 1 ali da linguagem mais usada, né? Então, é uma linguagem mais usada, é a linguagem fácil de aprender, tanto para iniciante, e depois você consegue aprender fácil. Você consegue desenvolver tanto coisas simples quanto as coisas complexas. Então, essa que é a vantagem dela. Só porque ela é fácil não quer dizer que ela não consegue fazer coisas complexas. Ela consegue fazer muitas coisas complexas. Exatamente algumas coisas que a gente usa no nosso dia a dia está rodando Python, né? O ChatGPT é estruturado e programado em Python, né? E algumas outras aplicações aí na web também usam Python. Então, grandes coisas aí que a gente usa no nosso dia a dia tem a linguagem de programação Python. Então, ela é a linguagem mais usada no mundo, né? Está em primeiro lugar aí há décadas já, algumas décadas. Ela é fácil para aprender, ela é resumida na estrutura dela de código, né? A gente consegue. Depois eu vou trazer para vocês numa outra aula aí um código em Java, por exemplo, e um código em Python, né? Nós temos um tanto assim de código para fazer uma função, para escrever alguma coisa, e um código desse tamanho assim em Python, né? Mais resumido, mais fácil, mais dinâmico. Tá? Então é isso. Então aqui, voltando para nossa aula aqui, a gente tem aqui uma condição, ela permite verificar uma condição e um bloco de código de condição, se a condição for verdadeira. Então o if faz isso aqui. A gente estava falando de condicional, estamos falando de condicional. Então aqui, turma, não sei se tem alguém na sala aí do Flávio que já programa, que tem esse conhecimento aí. Se tiver, pode me avisar aí. Na outra turma de banco de dados, nós temos o Gabriel. O Gabriel já programa. O Gabriel é programador. Então, quando eu falo com ele, as respostas dele é um pouco mais elaborada. Tá? Então, aqui nós temos aqui uma variável número que está atribuindo ela, está sendo atribuído ela um valor 10, tá? Então, um sinal de igual assim é sinal de atribuição na linguagem de programação. Então, eu estou dizendo que eu estou guardando um número 10 dentro dessa variável aqui, tá? Essa variável aqui é um nome, né? Eu podia chamar de número, eu poderia chamar de decimal, poderia chamar de Sidney, poderia chamar de casa, eu chamo do que eu quiser, né? Só que tem uma
uma ordem de como a gente programa, de a gente deixar as coisas mais simples, mais claras possível, para que outras pessoas possam ver, entender, interpretar nosso código, né? Então, se eu estou falando de número, eu vou falar de número. Se eu estou falando de idade, que eu vou guardar a idade, então eu vou escrever idade, né? E assim a gente vai facilitar quem esteja lendo aí o nosso código, né? Outra coisa que a gente faz aqui no Python é esse jogo da velha aqui, mais o texto, quer dizer que eu estou fazendo uma marcação. Isso aqui não é código. Isso aqui é só para mim ajudar as minhas anotações a melhorar o meu código ou deixar claro para outra pessoa ler, né? Então a pessoa vai chegar, vai abrir o meu código, ela vai ler o meu código. Deixa eu apagar aqui essa bagunça toda aqui. Então ela vai pegar, ela vai ler o meu código. Talvez ela não vai entender o que está acontecendo, mas se eu tiver as marcações aqui explicando o que está acontecendo, ó, definindo uma variável. Ah, olha aqui, o professor Sidney queria definir uma variável aqui. Deixa eu tentar entender um pouquinho melhor. Fica mais claro, né, do que se não tivesse essa informação aqui em cima, né? Aí a pessoa não, chega, número recebendo 10. Tá, o que ele quer dizer com isso? Então é importante a gente fazer essas marcações. Eu gosto de codificar assim, principalmente nas aulas, codificar e já colocar as anotações em cima, né? Para a gente marcar as nossas marcações, para a gente estar entendendo melhor o nosso código. Então aqui nós temos declaração de variável, temos uma variável. Depois nós temos aqui, ó, uma anotação dizendo que a estrutura if para verificar se o número é maior que 5. Tá? Como que a gente faz isso? Chamamos a estrutura if da condicional, chamamos aqui a variável e usamos os sinais, né? Que a gente vai explicar mais para frente um pouquinho para vocês. Aqui nós estamos chamando o sinal de maior que 5. Então eu estou falando assim, se... Travou minha caneta aqui, travou minha caneta aqui, só um pouquinho. Então, se a variável número ali for maior que 5, então aqui o que faz uma condição? Verifica verdadeiro ou falso. Então ela verifica true e false. Só isso. Ela só verifica isso. É verdadeiro ou é falso? Então eu estou perguntando algo para ela. Número, a variável número lá é maior que 5? Essa informação é verdadeira ou é falsa? Ela vai verificar isso. Tá, o número, a variável número recebeu 10, certo? 10 é maior que 5? Verdade, 10 é maior que 5. Então, escreva o número é maior que 5. Na verdade, esse escreva aqui é uma outra função, né, chamado print. Que na verdade a gente podia colocar outra coisa para executar aqui. Qualquer atividade aqui, qualquer tarefa aqui, a gente podia colocar embaixo desse if aqui. Primeiro ele verifica aqui se é verdadeiro, depois ele executa aqui a atividade abaixo dele. Tá certo? Então poderia ser qualquer coisa aqui, mas a gente colocou para escrever uma mensagem na tela, o número é maior que 5. Ok? Turma, entenderam essa explicação? Como que vocês ficaram aí? Me responda aí se está tudo certo. Beleza. Turma de Tiradentes que não falou comigo hoje ainda, só bom dia. Tudo certo aí? Ah, o chat estava me derrubando aqui, estava para baixo, eu não via na mensagem de vocês. Deixa eu ver lá, Luan. O Luan tinha respondido, eu não tinha visto. Perdoa, Luan. Ah, o chat estava levantado ali. A da linguagem, respondendo a linguagem Python, lá o Luan, deixa eu voltar aqui. Porque ela é uma das mais utilizadas no mercado de trabalho. É exatamente isso, Luan. Eu tinha falado, né, mas você já tinha respondido isso anteriormente. E o Richard respondeu ali que não quer falar porque está com ciúmes, né, Richard?
O professor tinha brincado até, né? Esses alunos são ciumentos, né? Tá? Vão ter que dividir o professor aí com as duas turmas, hein? Bora lá, então. Vocês entenderam? Luan, Richard, me ajuda aí na aula, então, já que vocês estão respondendo aí. O professor demorou para ver vocês ali. Vocês já tinham entendido isso, né? Vocês já tinham visto alguma coisa disso. Vamos lá, vamos continuar, então. E a estrutura ELIF, então? Então, nós temos aqui a estrutura ELIF. O que é a estrutura ELIF? É o if mais o else, né? Juntando tudo, fizeram assim, né? ELIF. O que isso faz? Verifica outras múltiplas condições, tá? O if verifica uma condição, o else finaliza a condição aqui de uma outra condição, verifica duas condições, tá? Se acontecer alguma coisa, faça isso, se não, cai o else daí, finalize o programa. Sempre vai ter o else para finalizar o primeiro if, tá? E quando a gente precisa verificar outras e outras e outras condições, vai aparecer o elif, tá ok? Então o elif aqui a gente usa em Python, como eu falei para vocês. Em outras linguagens é o mesmo conceito, só que a gente usa uma outra linguagem, uma outra palavra, tá ok? Então o elif ele é a abreviação de else e if, e é usado para verificar múltiplas condições após o if. Quando o if é falso, o elif testa outra condição, entendeu? Então toda vez que cair aqui no if, e ele verificar, se ele for verdadeiro, ele executa o que está embaixo dele. Se for falso, ele vai pular para o próximo, elif. E o elif testa outras condições, né? Aqui o elif a gente usa para testar não só uma outra condição, mas sim várias outras condições, né? Tá bom? Por exemplo, após verificar a idade é menor que 18, pode-se usar o elif idade menor de 60 para um novo teste, tá? Vamos ver aqui no exemplo a seguir aqui do lado. É o mesmo exemplo, só que agora a gente tem não só o if, mas a gente tem o elif e o else, tá? Bora lá então? Então a gente tem aqui a variável de novo, sendo atribuída a ela um valor 10, tá? Esse valor aqui está sendo atribuído automaticamente. A gente pode usar aqui o input e pedir para o usuário dar essa informação para nós, tá? Mas aqui não é o caso desse código aqui. Só estou falando para vocês que tem essa possibilidade de a gente declarar a variável já recebendo um número, ou a gente pedir para que o usuário dê esse número para nós. Então a gente tem aqui a estrutura aqui de condicional. Nós temos o if e o elif agora para classificar o número, ok? Então vamos lá. Nós temos o if, o elif e o else. Agora nós temos os três aqui juntos, tá? Então vai verificar, o primeiro condição, verifica se o número lá em cima, né, guardado na variável número, é maior que 10. 10 é maior que 10? Não. 10 não é maior que 10. Então ele não vai executar essa condição aqui. Vai pular para a próxima. O elif. Elif verifica número, variável número, que é 10. É igual a 10? É, verdade. Isso é uma verdade. Então ele executa esse print aqui. O número é exatamente 10, tá? Mas se aqui fosse, para verificar, se o número aqui em cima aqui fosse 8, por exemplo, ele ia dar outra condição, né? 8 é maior que 10? Não. 8 não é maior que 10. 8 é igual a 10? Não. 8 não é igual a 10. Daí cairia aqui no último print aqui. Entendidos? Tranquilo? Ei, Luan, vamos ver teu código aqui. Eu mandei para você no teu e-mail, Luan, o código. Eu dei uma olhada assim,
Precisava fazer alguns ajustes ali. Gostei muito da tua ideia lá. Até tá aqui no meu VS Code aqui, vou mostrar para você. Deixa eu abrir aqui. Vamos abrir aqui então rapidinho, daí a gente volta para a aula. Eu mandei por e-mail para você ontem, Luan, no mesmo momento lá que você me mandou, uns 20 minutos depois. Então tá aqui, deixa eu compartilhar. Pessoal aí da escola do Flávio, a gente está aqui fazendo alguns códigos. O nosso aluno Luan mandou um código para mim, para verificar. Uma brincadeira, né? Um jogo de roleta russa, tá? Então tem aqui o código dele. Usou a biblioteca random aqui, tá aqui, ó, importar a biblioteca para embaralhar o tambor. A gente chama isso de biblioteca random. A gente vai falar sobre isso nas próximas aulas. Tem uma classe aqui, né? Ele criou uma classe para fazer executar esse jogo aqui. Então a câmera é vazia de 0 a 1, vai verificar aqui uma condição, tambor, a variável tambor vai receber aqui uma dessas condições. O random shuffle aqui vai embaralhar tudo isso aqui, né? Embaralhar essa ordem e vai dar o print girando o tambor na tela e vai verificar se saiu, né? A verdadeira roleta russa, né? Apertou o gatilho, sai munição ou não sai munição? Você viveu, você perdeu, você sobreviveu ou você perdeu, né? Viveu ou morreu, mais ou menos isso, né, Lua? Então, achei legal a tua ideia aí, né? E no final aqui, executa o jogo, o script for o principal, né? Aqui, vai executar aqui o script dele aqui dentro do jogo, tá? Gostei da tua ideia, parabéns. Vamos rodar aqui. Vamos rodar aqui. Então ele faz automático. Vamos ver se eu estou com sorte hoje. Girando o tambor. Clique, você sobreviveu. Aí, ó. Levei sorte, hein? Vamos girar de novo. Tô com sorte hoje, hein? Se eu fizesse roleta russa, né, Luan? A mensagem está aparecendo aqui embaixo, turma. Ela tá rodando aqui embaixo. Ó, sobrevivi já 3. Será que a última vai dar boa? Tá dando boa, hein, Luan? Tô com sorte hoje. Não vou morrer, Luan. Então, esse é o código aí do nosso querido aluno aí, do Luan. Parabéns, tá? Depois a gente vai voltar aqui no VS Code aqui para ver a nossa aula ali. Deixa eu só voltar no slide lá. Então é isso, Luan. Obrigado por ter compartilhado comigo aí esse código. Depois a gente vai estruturar ele melhor. Vamos fazer uma interface para ele ali, vamos colocar umas interações melhor ali para o usuário também. Dá para a gente melhorar ali. Mas ficou perfeito o código. Tá? É isso aí mesmo. Eu mandei para você no teu e-mail. Voltando aqui, turma. Sobre o Elif. Tá entendido? A turma aí do Boldrini aí. Tá tudo certo? Isso, a hora que tiver as máquinas aí, vai ficar bom. Beleza, professor. A minha aula também, com a outra turma também, mais ou menos isso aí. Então a gente já meio que está finalizando também. Então é isso aí, turma. Então é essa parte aí. E finalizando aqui só, rapidinho, depois a gente continua, a estrutura else, né? A estrutura else ela é uma declaração final. É uma cadeia de if e elif, que executa o bloco de código se todas as outras condições anteriores forem falsas. O que ele faz? É o fechamento. Nada deu certo, agora
fecha aqui, né? É uma rede de segurança que captura dados, os casos não abordados pelo if e pelo elif. Simples, né? Então ali o if, o último, ele executa a parte final. Os outros condições não deram certo, tudo errado, não executou nenhuma. Essa aqui agora fecha o programa, executa e fecha e acaba. Beleza? Então é isso, turma. Por hoje, por aqui, a gente fica por aqui hoje. Deixa eu só ver o comentário do Luan aqui. Experimentei usar uma IA para me ajudar em outro código e um pouco mais complexo e realmente bem útil. Exatamente, Luan. Eu tenho a turma do terceiro DS, lá do Pilar, aqui do Bairro Alto. A gente tem uma atividade que a gente faz isso. Eu faço o código e vocês vão ter também. Eu vou trazer para vocês. A gente faz esse código simples, depois eu peço assim, faz implementação usando o IA. E a gente vai aprender a usar a IA para ajudar a gente a fazer código aí. Tá bom? Parabéns, Luan. Obrigado pela iniciativa aí. Turma, então é isso aí. Turma do Flávio, turma do Tiradentes. Obrigado pela aula de hoje. Aquele abraço. Tchau, turma. Aquele abraço.